Despertar Podcast. Mais uma vez estamos aqui do meu lado, Fabiano Braga. Fala, Luiz, tudo bem, pessoal? Como é que tá? E hoje nós temos aqui a presença de um grande amigo, ele que é trabalhador da nossa Casa Espírita SEARC, Alexandre Boaventura. Alexandre, seja bem-vindo. Muito obrigado. Bem-vindo, Alexandre. Muito feliz de estar aqui. Isso aí. Ô Alexandre, você está nos dando essa oportunidade, essa felicidade de estar conosco aqui. E nós sabemos que você é espírita. E já é espírita há quanto tempo? Mais ou menos. Por volta de 35 anos. É? E gostou da doutrina espírita? Me respondeu bastante pergunta. É? Sim. E o nosso assunto de hoje é um assunto realmente muito interessante, que é sobre a possibilidade de nós, encarnados, né, nós vivos, vamos dizer assim, conversarmos com os espíritos. Alexandre, isso é possível? Sim, é uma condição natural nossa, né? Somos espíritos na experiência do corpo. E essa faculdade natural, nós podemos comparar materialmente como uma visão, uma audição, um tato, um paladar. É uma condição, uma faculdade do espírito, né? Ela independe da nossa crença religiosa e ela sempre aconteceu em todas as épocas da humanidade. A gente pode lembrar que nos primórdios da humanidade, nas culturas antigas, né, nós tínhamos os pajés, os xamãs, os feiticeiros, os profetas, os adivinhos, pitonisas, oráculos, sibilas, são nomes. Então, hoje nós chamamos médiuns. Entendo. Então, já existe esse contato com os nossos amigos espirituais há muito tempo. Desde que o homem é homem, né? Desde que o homem é homem. É, porque... Não é uma coisa nova. Não é uma invenção da doutrina espírita, né? Podemos até chamar também de outros nomes, né? Sensibilidade, paranormalidade, depende do tipo de abordagem, Bacana. né? A doutrina espírita chama mediunidade. Que as pessoas às vezes acham, né, Alexandre, que é uma coisa que surgiu com a doutrina espírita, né? Tipo assim, igual nós vamos falar de mediunidade. Aí as pessoas assimilam muito que a mediunidade é uma coisa que surgiu ali recentemente com o espiritismo, né? Pelo que você me falou, então, é uma coisa que já vem de outras histórias, de outros tempos, né? A faculdade é natural. O nome é um nome espírita para diferenciar, Mesmo, né? tirar assim de dogmas, legal. Né, de outra abordagem. Se é uma abordagem mais específica, a doutrina espírita, por ser uma ciência que estuda a relação entre o mundo material e o mundo espiritual, ela tem seus termos próprios. Bacana. Show de bola. Essa semana, Fabiano, eu assisti novamente o filme do Divaldo Pereira Franco, Mensageiro da Paz. Maravilhoso. E quando você assiste o filme pela segunda vez, você sempre observa alguns detalhes. E lá existem as comunicações dos espíritos. E tem lá um momento lá que o espírito, através de uma pessoa, né, que a gente chama aí de mediador, ele fala muita coisa. Então a minha sobrinha estava do meu lado, fez a seguinte pergunta: uai, a gente fala muito que nunca ninguém veio voltar, ninguém voltou para falar se existe vida após a morte. Eu falei assim, pois é, aí ó. E é exatamente nesse momento que nos são respondidas algumas perguntas. Você concorda com isso? Sim, eu acho que volta constantemente, né? É uma questão de compreender, né? A gente pode perceber que até em livros antigos, livros sagrados, né, de várias culturas, inclusive a nossa Bíblia, né, descreve o fator mediúnico. Não com a palavra mediúnico, porque não existia naquela época, né? A doutrina espírita ela é recente, mas com outros termos, né? Igual você citou alguns aí, os profetas. Sim. Pitonisas. Tem passagens bíblicas, né, que mostram oráculos, isso aí. né? É só a maneira de observar, de olhar, né? De analisar. É porque o pessoal acredita que, a gente vê muito falar aí, que, como o Fabiano disse, que essa situação de conversar com os espíritos é coisa recente, coisa atual, e não é. Isso já vem de muito tempo. Por exemplo, Moisés proibiu conversar com os espíritos. Sim. Se proibiu é porque tinha. Exatamente. Aquilo que proíbe é porque... Não vai proibir uma coisa que não existe. Não existe, né? Né? Sim. Existe um motivo disso aí, né? E depois o motivo de Cristo
nos dá outra abordagem, que é a abordagem espírita. E eu acho interessante, Fabiano, porque existem muitas pessoas que têm resistência em acreditar na comunicação dos espíritos com, digamos assim, os vivos. Mas quando ela tem uma comprovação, aquilo ali, de certa forma, conforta a pessoa. Sim. Vejo Conforta a isso. pessoa, porque ela vê a possibilidade dela reencontrar entes queridos. A doutrina espírita é consoladora também por isso, porque ela dá tira esse medo, né, e essa certeza da continuidade, né? Ela traz para nós a continuidade, a certeza. Então ela é consoladora nesse sentido também, né? Você acredita que por essa razão aí, as pessoas se interessam em conhecer a doutrina espírita para, puxa vida, se tiver condições de eu reencontrar um ente querido meu, é muito consolador. A maioria de nós procura a doutrina espírita pela dor. Então, quando a dor é forte, aí ela nos traz Tem que a procurar essa a procura, compreensão. a compreensão, né? Agora, é muito confortável, né? Confortante para nós a gente saber que as pessoas queridas continuam vivas em outra dimensão da vida, mas vivas. E nós vamos um dia encontrar com elas. É muito consolador para mim, né? Então eu acho que as pessoas procuram também para se consolar. E aí encontra, né, na doutrina espírita. Aí, então, a mediunidade seria essa capacidade toda a gente comunicar com pessoas que já partiram, né? Com espíritos. Do espírito comunicar com a gente, na verdade, né? É, De lá para cá. sim, vamos pôr, sim, mas só assim pro raciocínio, assim, por exemplo. Aí eu vi que você falou que todo mundo tem mediunidade. Sim. Aí, como que você definiria esse todo mundo tem mediunidade? Porque quando a gente fala de mediunidade, a gente fala assim de ver espírito, né? Ouvir espírito. Sim. Quer dizer que todo mundo tem essa capacidade? Seria isso ou é uma outra coisa que você colocaria? Nós temos que entender que nós somos espíritos imortais na experiência no corpo. Se nós somos espíritos, nós temos a capacidade. Ela pode estar adormecida, Sim. pode estar um pouco esquecida, porque a gente vai se envolvendo aqui no mundo quando chega Uhum. e vai utilizando os sentidos físicos. O sentido espiritual fica um pouco adormecido, né? Mas pelos fenômenos aí que a gente comprova, a gente percebe que esse sentido também desperta em determinadas situações, né? Num sono profundo, num transe. E não estou falando só de espírita, não, de médium espírita, não, geral, né? Tá. Eu queria só voltar um pouquinho Vamos. na consolação, Ótimo. porque a gente fala muito em consolação do encarnado sentindo falta do desencarnado. Imagina o contrário. Quando nós que estamos encarnados perdemos um ente querido, nós perdemos o ente querido. A gente Nós sente voltamos falta. para a nossa casa, Uhum. nós temos a nossa família, vamos para o trabalho no outro dia, ele perdeu tudo. E essa consolação é muito mais de lá para cá. Boa. Ele perdeu a casa, o contato com a família, ele está num ambiente diferente, né? Então essa consolação ela é muito mais forte do espírito para Vamos falar assim, do lado as de lá para perdas, cá. as né? perdas materiais dele. Uhum. Porque ele está acostumado com as coisas materiais, a gente está acostumado. É porque as pessoas acham também que morreu, a gente chega de lá, a gente é outra pessoa, né? Somos o mesmo. O pessoal de casa, você tá me entendendo? Fala, morreu. Aí acho que a gente vai pro plano espiritual e tudo muda, né? Não, nós somos as mesmas pessoas, né? Vai Sentimos as mesmas emoções, né? Os mesmos desejos, as mesmas saudades, igual você acabou de falar, né? Tal como na vida material, né? A gente começa na infância ali, né? E vai desenvolvendo, vai amadurecendo, vai compreendendo, aprendendo. A gente se transforma aos poucos. Uhum. Precisa de ter uma maturidade espiritual para se transformar. Não é automático. Ótimo. Ô Alexandre, o espírito, a pessoa quando morre, né? Vou aproveitar esse gancho que você está dizendo aí. A pessoa quando morre, você colocou de uma forma muito interessante, ela também precisa ser consolada, ou seja, o espírito precisa ser consolado, né? E como é que nós aqui podemos ajudar esse espírito a ser consolado? A reunião mediúnica, o contato com o nosso irmão, com o ser espiritual que está fora do corpo,
ele se faz nessas condições onde ele está confuso, ele não está entendendo o que aconteceu, está muito doído, está muito sofrido para ele. É aquele primeiro contato, é o despertar, para que ele, na nova condição espiritual, ele se desperte ali, ele se envolva naquela condição, porque ali também tem ajuda, e muito maior do que aqui. Mas ele precisa de primeiro ter esse empurrãozinho, né? Então a reunião espírita, a reunião mediúnica, ela é esse auxílio, para que a pessoa se reintegre à condição natural, que é espiritual. Porque ela acabou de sair daqui. Muitos não sabem nem que desencarnaram. E só para entender rapidinho, essa reunião que você está se referindo aí, Isso, eu ia fazer isso. ela é mais apropriada que seja feito aonde? É mais apropriado em termos de segurança e de qualidade de resultados num ambiente que saiba exatamente o que está fazendo. A doutrina espírita, por ser uma ciência que estudou esse fator dessa comunicação, eu acho muito seguro fazer na casa espírita, com conhecimento espírita. O aconselhável é na casa espírita. Sim. Existe em outros lugares? Existe. Mas tem que ter objetivo, segurança e uma certa regra para fazer aquilo, para atingir os objetivos positivamente, né? Agora, uma coisa importante a gente desmistificar, né? Buscar desmistificar, é que tem muita gente que ainda acha que reunião mediúnica, comunicação com os mortos, vamos dizer assim, né, com os espíritos, não é coisa de Deus. Você já ouviu falar isso? Esse tipo de comentário? Já, porque o argumento normalmente é Moisés. Moisés proibiu, né? É. Mas assim, nós somos cristãos. Nós seguimos o Cristo. O Cristo autorizou. Sim. Mas como ele autorizou? Vou falar uma passagem bíblica, né? Aquela transfiguração de Jesus no Monte Tabor, né? Onde é narrado no Evangelho de Jesus que Elias e Moisés se materializaram ali, né? Quem estava acompanhando Jesus? Pedro, Tiago e João. Jesus, além de se transfigurar, apresentou esses dois espíritos, Elias e Moisés, que já tinham mais de 500 anos que tinham desencarnado, né? Então estava em espírito, né? Ali eles conversaram, apareceram em roupas brilhantes, resplandecentes, né? E houve também nesse momento a audiência. Por exemplo, uma voz espiritual falou: "Esse é meu filho amado, em quem me agrado, ouvi-o." Então aqui nós temos um fenômeno de evidência, de materialização e de audiência. É como a doutrina espírita denomina, né? São alguns tipos, né? E quais são assim, os É. tipos mais Comuns. A mediunidade ela tem diversas espécies de manifestações. As que a gente percebe mais, que é mais comum, por exemplo, o médium psicofônico, né? Tá. O que ele faz, o médium psicofônico? Ele conecta mentalmente com o espírito, que é um ser igual a nós mesmo, que está fora do corpo, e ele transmite a ideia, a mensagem do espírito através da voz. Um nome Psicofônico. psicofônico de Tem falar, também o médico psicógrafo, que pode também ser chamado de escrevente. Ele faz o mesmo processo, só que ele transmite a mensagem através da escrita, né? Hoje não é muito comum, mas foi muito comum no início da doutrina espírita aqui no Brasil, os médiuns de materialização. Forneciam ectoplasma, forneciam material para que o espírito se materializasse material orgânico. para que as pessoas os nossos sentidos físicos pudessem vê-los. Ô, Alexandre, nesse momento aí que a pessoa está recebendo uma mensagem, está escrevendo a mensagem, seja uma carta, ela está consciente, ela está vendo o que está acontecendo, ou ela fica inconsciente? E até mesmo na manifestação psicofônica, ela está consciente ou ela não está consciente? Como é que funciona isso na prática? Atualmente, a maioria é consciente. Porque antes não era? Como é que é? Sim, existia no início os médiuns inconscientes. Por que isso aí?
Tem uma explicação. Hoje a gente tem mais informação, a gente tem mais acesso à informação, a estudo, a gente consegue ser um intérprete do que o espírito, da mensagem que está sendo passada. A gente pode estar falando ou escrevendo a mensagem, a gente com conhecimento, a gente interpreta melhor. É como você tivesse um intérprete, você está conversando com um alemão, você não conhece alemão, tem um intérprete. Quanto mais ele conhecer, melhor vai ficar Ou seja, a interpretação. Ou seja, o médio, quanto melhor preparado ele está, melhor será a interpretação. E o médio treinado, com conhecimento, ele também interfere menos. No início, talvez fosse mais inconsciente para não haver interferência e para não distorcer muito a mensagem. Para a mensagem ficar o mais pura possível, né? E como é que são essas mensagens? É mensagem de consolo, de amor, de carinho? É muito variado. Tem mensagem para o grupo de trabalho, como uma orientação para o grupo. Tem mensagem ligada ao evangelho, para a evangelização do grupo de trabalho. Quando falo grupo de trabalho, é o encarnado e o desencarnado. São dois grupos que trabalham em conjunto, né? Naquele momento. Tem mensagens consoladoras de um familiar que às vezes a família aqui está sofrendo muito com a falta dele, ele manda, eu estou bem, né? Eu tô bem atendido, eu tô com fulano de tal aqui, eu tô com meu pai, com a minha mãe, com meu avô. Então são vários tipos, né, de mensagens, né? Entendo. Tem mensagens também que é só um desabafo do espírito. É só um desabafo, ele quer conversar, alguém conversa com ele, instrui ele. O médium mais conhecido, né, dentro da doutrina espírita, vamos dizer assim, o mais conhecido, não sei se seria o termo correto, mas Chico Xavier foi um grande trabalhador, né, dentro da doutrina espírita, e ele recebia essas mensagens também, né? A gente sabe que, pelo ouvir dizer, desde muito pequeno, outras pessoas também recebem a mensagem em tenra idade também? Você tem notícias? O Chico Xavier e outros médiuns aí são missionários, né? São espíritos preparados que talvez nem precisassem de retornar na experiência do corpo, mas eles vêm para auxiliar. É um outro nível de conhecimento, né? De vivência espiritual. Ele já está bem envolvido na realidade espiritual, né? Ele interfere pouco. Tanto é que o Chico escreveu 500 e poucos livros, né? Livros profundos, com ensinamentos que eram desconhecidos, com ensinamentos científicos que eram desconhecidos na época que ele escreveu. Ele não tinha nem estudo para isso. Pois é. Mas ele era um espírito muito evoluído, né? Então, assim, o conhecimento, a evolução espiritual, ela auxilia, né? Ela cria a possibilidade de você conseguir trazer aquela mensagem mais limpa possível, sem interferência, né? Mas também existiu, não é comum hoje, os pneumatógrafos. O que era o pneumatógrafo? Ele escrevia, ele fazia uma escrita direta sem pegar na caneta. Ele só doava uns fluidos dele, fluidos materiais do corpo, né? Ele fornecia para que o espírito manipulasse a caneta. Existia isso também, né? E hoje isso não é mais comum. Não, porque hoje os métodos são mais esclarecidos, né? A gente tem acesso ao conhecimento e a gente tem muito estímulo a aprender, né? A se preparar, né? A se tornar, como diz os espíritos, uma ferramenta mais precisa no trabalho. É interessante que você falou de médio esclarecido, porque para as pessoas em casa entender, existe o médio não esclarecido e o esclarecido. O esclarecido seria aquele que estuda a mediunidade, seria isso? E para esse que estuda a mediunidade, qual é a diferença do médio esclarecido, educado, para aquele médium que não educa a sua mediunidade, que não estuda? Qual que é o perigo, por exemplo, de um médium não se preparar? É sempre bom a gente comparar, né? Qualquer atividade, profissão que a gente for realizar, é importante que a gente conheça. Senão, a gente pode não conseguir realizar ou pode realizar com muito baixa qualidade, né? Então, o que o estudo, o conhecimento faz? O espírito fala determinada
fala que eu digo assim, transmite determinada ideia, você consegue interpretar dentro da realidade espiritual, porque você conhece aquela realidade espiritual. Se você não conhecer, você vai interpretar fora daquela realidade espiritual, você vai interferir, Tá. né? E se você é um médium, um mediador, né, um que faz essa ligação entre os dois planos da vida, as duas dimensões, se você é preciso, tem qualidade, está se esforçando, consegue passar a mensagem o mais pura possível, né? Sem interferência, sem distorções, você será procurado por espíritos de autoconhecimento, de alto nível, que vão te influenciar pela própria energia deles, vão nos ajudar a nos manter o nosso equilíbrio mental, o nosso equilíbrio celular, a saúde do corpo melhor e tudo. Agora, se você toma outro caminho, quem será que vai conversar com você? Boa pergunta. Ao que você vai ficar exposto? Tem um certo risco. É essa pergunta mais ou menos que eu ia fazer, porque existem as cartas consoladoras, as mensagens boas, e existem também as cartas que não são consoladoras, ou as mensagens que não são boas. Como é que funciona isso? Uma vez que eu posso falar uma mensagem boa para você e o Fabiano não, né? E lá em cima pode acontecer isso também. A própria preparação da equipe mediúnica, né, dos encarnados, ela já absorve esse tipo de procedimento aí, ela nos treina nisso aí. Qualquer mensagem para ser passada à frente, ela tem que acrescentar positivamente. Se ela não acrescenta positivamente, é só um desabafo do ser que está desencarnado. É um desabafo. Deixa ele desabafar, conversa com ele, mas para que você vai passar aquela mensagem para um familiar, por exemplo, que já está sofrendo com a falta dele? Aí você vai passar uma mensagem para derrubar mais ainda o padrão vibratório? Não, né? Você vai passar algo para acrescentar, para consolar. A doutrina espírita ela é consoladora, nós não podemos perder o foco, né? O foco é consolar, é auxiliar. Se não consola e nem auxilia, Sim. deixa quieto. Deu sentido. Né? Ô Alexandre, pegando também essa sequência aí, a gente está falando aqui de reunião mediúnica, outra hora a gente faz um episódio sobre reunião mediúnica. Sim. Porque as pessoas às vezes não entendem como que é o corpo de uma reunião mediúnica e fica mistificando, né? Fica achando que as coisas que acontecem ali são coisas que não são legais, vamos pôr dessa forma, contrárias à lei de Deus. A gente sabe que não é nada disso, né? Mas pegando esse ponto, como então que esse médium, essa pessoa que tem essa capacidade, essa faculdade de comunicar com os espíritos, os nossos amigos espirituais, como que ele faz então para se preparar? Se além de estudar, que nós vimos, se existe uma forma assim, ele tem que ser uma pessoa melhor, como que ele faria para ter esse intercâmbio com bons espíritos, para não correr o risco, às vezes, de ter comunicações com irmãos menos favorecidos ao bem e trazer um certo transtorno, igual você acabou agora falando, que pode trazer para que a pessoa... Que eu vejo que as pessoas, às vezes, Luiz, têm medo. Às vezes tem uma faculdade mediúnica tão bonita, você vê que a pessoa consegue, às vezes, ter ver, ouvir, uma sensibilidade bonita, perceber a presença dos irmãos, mas tem medo de desenvolver aqui por falta do desconhecido, né? Essa pessoa que tem esse medo, como que a gente pode trazer para ela uma forma que ela possa se preparar, perder esse medo, um esclarecimento? A mediunidade, ou podemos falar paranormalidade, sensibilidade, estamos falando da palavra espírita, mediunidade. Sim. A mediunidade, ela não tem relação com intelectualidade e nem relação com moralidade. Tá. É uma coisa natural. Agora, o Emmanuel, que é o mentor do Chico, ele criou uma palavra que chama mediunismo. Isso é didático, é para estudo, né? O que seria o mediunismo? As formas primitivas da mediunidade, né? A doutrina espírita, por sua vez, ela nos traz a mediunidade com Jesus, que é fundamentada nos conceitos morais do Evangelho do Cristo. Bacana. Quando você estuda o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, aquilo é um manual para você
exercer a parte intelectual e a parte moral. Ou seja, para você se transformar. O que significa transformar? Fazer diferente as coisas, fazer com mais precisão, com mais qualidade, com objetivo, né? Porque não tem como a gente mudar fazendo a mesma coisa. Para que as coisas mudem, nós temos que fazer diferente. Se nós fizermos igual, vai continuar igual, né? Isso nos defende, né? A vibração mental mais alta nos defende dela. Deve eliminar aquilo que não é tão positivo Sim. no nosso caminhar, né? Sim, claro, nos transformar. A gente vê muito, Alexandre, pessoas jovens, pessoas às vezes que nunca foram a uma casa espírita, a um centro espírita, com situações que a gente, eu tô vendo espírito, eu tô escutando voz à noite, a minha mão começa a tremer, dá vontade de escrever, mas eu tenho medo de saber o que é isso. Como que essa pessoa pode ser ajudada? É um médium, né? Sem dúvida, né? Se ele está tendo contato com a dimensão espiritual, ele é um médium, né? Mas tem medo. Mas como que elas podem ser ajudadas? Sim. Então, a primeira coisa é entender, né? Como nos ensina a doutrina espírita, no livro dos médios, que todo aquele que sente em qualquer grau a presença de espírito é por isso médium. Então ele é médium. Ele já ele não tem que gostar ou não gostar. Ele já é melhor ele. Inerente, ele não é obrigado a trabalhar esse, mas é bom que ele conheça, porque ele já tem, né? Ele já tem a sensibilidade. Vou colocar uma pitadinha de pimenta nisso aí. Essa mesma pessoa de berço católico, mas está com essas sensações todas. Como ela deve fazer? Ela deve conhecer a respeito do que Pelo acontece menos com ela, conhecer, o que né? está acontecendo, para ela saber se conhecer. posicionar. Ela não é obrigada a tornar espírita, ela não tem que trabalhar em reunião mediúnica, nem nada. Pelo menos Mas ela tem que aprender a lidar com a situação. Eu procurei a doutrina espírita para aprender a lidar com a situação, porque era muito confuso para mim, eu não tinha resposta, eu não sabia o que fazer. Eu digo o seguinte, a pessoa está com aquela situação, ela é católica ou ela é de uma outra religião, e ela precisa saber o que está acontecendo. Vem no podcast aqui, no Despertar, que ela vai saber. Vai, mas eu quero saber, no dia a dia, você que é um líder na área mediúnica, né? O que essa pessoa, o que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa, para dar um empurrão nessa pessoa, para ela ser esclarecida? Bom, se ela não tem o interesse momentâneo de entender, pelo menos intelectualmente, né? O que ela tem? Qual um procedimento inicial? Faz uma prece, pede ajuda, a espiritualidade está aí para ajudar, Jesus está aí para ajudar, né? Com isso, na prece ela eleva a vibração mental. Ela elevando, ela já entra numa faixa diferente, que talvez já até mude de ideia, muito, né? Mas já até se convença que tem que procurar um esclarecimento. Mas mesmo que não procure, mudar os hábitos, fazer diferente. Porque se tá dando errado, é porque você está plantando aquele errado. Planta melhor que colhe melhor. E a gente tem que ir. Eu acho muito difícil, na minha visão, sem esclarecimento, você se transformar. Sim. Você tem que se esclarecer. Você quer adquirir uma profissão, você tem que esclarecer, você tem que entender a profissão. Você quer qualquer fato, qualquer situação, você tem que conhecer, para você poder entender com um pouquinho mais de profundidade, senão fica muito raso, né? Eu vou escavar a mão um pouquinho. Não quero te apertar, não, mas vamos imaginar uma situação assim. A gente tem uma casa espírita, um centro espírita. E uma pessoa, você fica sabendo que uma pessoa está com alguma manifestação, ela está ouvindo vozes, ela está vendo vultos, existe uma equipe dentro do centro espírita que pode abordar essa pessoa, trazê-la ao centro espírita para que ela possa ser esclarecida? Como é que funciona? O que a pessoa, é isso que eu quero saber, o que a pessoa pode chegar numa casa espírita e ter a ela ali algum tipo de explicação? No momento que ela já vai procurar uma casa espírita, ela já despertou para a compreensão, aí já é um passo à frente, já deu o primeiro passo, né? Na casa espírita tem o trabalho do atendimento fraterno, né? Ela vai ouvir coisas diferentes, vai perceber, aprender a perceber as mesmas situações sob um ângulo diferente, sob um olhar diferente. Ela vai tomar um passe. O que é o passe? É uma transmissão de energia, é uma transmissão magnética de energia, aonde vai te aliviar, é como se fosse um banho. Ela vai tomar aquele banho de energia ali, né? Por quê? Porque a casa espírita,
ela é conduzida pela espiritualidade. Então, eles, só dela entrar na casa espírita, está entrando numa ambiência vibracional diferente. Ela já é acolhida, Isso já né? ajuda. Porque a ambiência vibracional Acorda. numa casa espírita, ela é mais elevada do que fora, no cotidiano nosso aí, né? Porque a espiritualidade prepara esse ambiente. Então, esse tipo de ajuda, desde que ela vença o preconceito e esteja pronta para essa ajuda, né? É um momento de paz, um momento que ela pode se encontrar e tomar outro caminho, né? Agora, a cura espiritual, que isso é a cura espiritual, né? A gente fazer essa transformação. A cura espiritual, ela é pessoal, nós temos que nos trabalhar, nós temos auxílio, né? Não adianta você estar nadando num rio de água suja, sair, tomar um banho, passar perfume e pular de novo no rio. Vai sujar de novo. Então, essa cura espiritual, essa ajuda que a doutrina espírita dá, que os trabalhadores da casa, a espiritualidade que serve na casa dá, é importantíssima. Mas a gente tem que estar disposto a transformar, a mudar, a fazer diferente, né? Mas a casa espírita acolhe, né? A doutrina espírita é acolhedora, né? A gente falando isso porque ainda rola um certo tabu em volta da casa espírita, né? Assim, um certo preconceito que as pessoas não entendem. Eu lembro que antigamente, hoje eu não sei se é assim, o Alexandre vai poder definir para nós, mas ainda acho que não. Acho que já a doutrina espírita hoje ela já é vista com outros olhos, tal. Mas antigamente, quando a pessoa era médium, né, tinha essa capacidade, essa faculdade de comunicar com os espíritos, ela era taxada de doida, né? Feiticeiro. Feiticeiro. Era internado no hospício. Né? Exatamente. Tem um filme super bacana, vou falar pro pessoal de casa, chama O Baile das Loucas. Vou até anotar aqui. É, O Baile das Loucas. Esse filme é super interessante, mas assistem lá, gente. Põe lá, O Baile das Loucas. Fala aí, põe lá, vocês podiam aproveitar, já que você está gostando desse papo, curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, né? Pedir para se inscrever aqui, para a gente poder divulgar aqui esses conteúdos que nós estamos falando nesse canal aqui, né, Luiz, né, Alexandre? Exatamente. Sim. E passar também para eles aí, ó, sobre este filmaço aí, que é O Baile das Loucas. Que é isso que eu tô falando, né? Ela tinha uma faculdade linda, a moça lá, e não vou dar spoiler não, tá, gente? Já assistem lá. E eles internam ela num hospício, cara. Foi muito comum, né? No início do século XX, século XIX, é muito comum isso aí. E Esses distúrbios a pessoa já julgava ela no hospício, né? era comum. A ordem dos médicos espíritas, né? Não sei se o nome é assim, mas são os médicos espíritas, né? Eles fizeram um estudo lá, Associação Médica Espírita, eles fizeram um estudo mais ou menos aí no meados do século XX, por aí, em manicônios, coisa que hoje a medicação, hoje ela praticamente fechou o manicônio, porque você consegue controlar, né? Naquela época não tinha medicação, tinha que prender a pessoa lá, né? Eles fizeram um estudo nos manicônios aí e constataram, assim, que 30% eram loucos mesmo, problemas, né, psicológicos e tal. 70% era médio. Ó, é muito, hein? Então é exatamente. Por isso né, o conhecimento é importante. O desconhecimento da época levou as pessoas a muito sofrimento e morte. E assim, o pesado disso é que a pessoa ela já nasce com essa predisposição. Ela não tem como fugir disso. Já é uma programação reencarnatória, né? É um planejamento para a nova vida, para você ter percepções mais amplas, para que você aprenda mais, desenvolva mais, porque você já está no seu momento. Já está Você mudou de série na escola, né? Dela. Você mudou de série, né? Você passou de ano. E se ela não quiser seguir esse caminho? Ah, eu tenho medo, porque muita gente fala que tem medo. Eu tenho medo dessas coisas. Uma das provas é vencer o preconceito, né? É despertar, né? É o nome do programa. É despertar mais para uma realidade um pouco mais ampla, né? Porque a gente vem, o médium ostensivo, né? Que é aquele que realmente produz efeitos, ele vem com um propósito específico de aprendizado. E às vezes o aprendizado é justamente vencer o preconceito. O momento dele é esse. Às vezes ele vai gastar a encarnação inteira, né? Então, assim, não é que tem uma programação reencarnatória rígida, né? É uma coisa, um processo assim, que envolve as nossas escolhas, os nossos aprendizados. É um livre-arbítrio, você tem sua liberdade, né? Você tem sua liberdade de acordo com as suas necessidades evolutivas, sociais, né?
você tem sua liberdade de escolha. Mas existe algo já te empurrando para aquele caminho, né? E nós estamos falando que a pessoa já nasce médium, aí muitos falam, mas isso aí é teoria. Não. A ciência está progredindo e a maioria das coisas, das informações espíritas que foram trazidas aí há mais de meio século, até um século atrás, até mais pelo Kardec, estão sendo comprovadas aos poucos. Por exemplo, agora, isso é muito recente. No caso de médium ostensivo, o corpo físico apresenta variações genéticas. A USP, Universidade de São Paulo, em parceria com a Universidade de Juiz de Fora e com também a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eles desenvolveram um estudo genético sobre mediunidade, essa coisa muito recente, né? E eles constataram em torno de quase 16 mil, 15.669 variantes genéticas em sensitivos ou médiums. 15.600? 15.669. É muito. Essas variantes genéticas, elas criam genes, em torno de 7.500 a 8.000 genes diferentes. Essas variantes. E a maioria dessas variantes genéticas é no sistema sensorial e imunológico. Foi comprovado. A grande maioria, 90%. Sistema sensorial e imunológico. Sensorial fica fácil de entender, né? Né? Sensibilidade. Imunológico. Também, porque são você sentir e se envolver no ambiente com mais profundidade é exatamente através dessas funções. É onde você lida com o ambiente em torno de você. Então, ela vem a ciência comprovando. Então, assim, é necessário que a pessoa que tem essa predisposição física, genética, que ela pelo menos compreenda o que é que ela tem. Pelo menos para ela não achar que está doida, que está vendo coisas, que está tendo alucinação. Pelo menos isso, para não entrar nesse processo. Mas Alexandre... pode. Não, pode falar. Aí, nós falamos de médio ostensivo. Aí, para o pessoal de casa entender bem, o médio ostensivo quer dizer que você tem o ostensivo e tem o que não é ostensivo. Né? Sim. Aí, só para o pessoal de casa entender essa diferença. O início desse entendimento é o seguinte: todos somos espíritos vivendo a experiência no corpo. Tá. Então, todos somos espíritos. Se mediunidade, ou sensibilidade, ou paranormalidade é um sentido do espírito, todos temos. Em grau, em situações diferentes e também em espécies diferentes, né? Todos temos, certo? O ostensivo é aquele que já nasce com essa característica genética, o corpo auxilia, né? Então, ele tem isso mais latente, ele consegue transformar, ele consegue trabalhar com isso, criar situações, por exemplo, comunicar com os espíritos, fazer uma psicografia, né, falando mais assim, diretamente, Sim. né? O que não é ostensivo, ele tem uma intuição, todo mundo tem. Um arrepio. Um arrepio, acho que tem alguém aqui, mas ele tem não sabe o que é. né? Tá tem sozinho, alguma acha que coisa, tem né? alguém ali com ele, tem uma Agora, percepção, né? o médio ostensivo, ele consegue, Tem mais clareza. vamos dizer assim, fugiu a palavra aqui, ele consegue realizar um trabalho com esse sentido. Ele tem isso mais forte, mais claro, né? Por exemplo, tem médiuns que veem os espíritos como vê um encarnado. Alexandre, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero fazer uma proposta aqui para o Fabiano e para você voltar aqui outras vezes. Eu tenho mais uma última pergunta, talvez realmente para a gente poder fechar, devido ao horário já, mas eu já quero deixar aqui aberto, tá? Um convite para que você possa vir outras vezes, porque esse assunto ele é muito vasto. Sim. E a gente realmente não consegue tratar um episódio só, né? nem que seja de forma rápida, aos assuntos inerentes, né, à mediunidade, aos médios, enfim, a essa comunicação entre os encarnados e os desencarnados, que são os espíritos. Existe um livro dentro da doutrina espírita que reúne todas essas informações e outras mais que a gente não discutiu aqui, que está fácil ao acesso das pessoas? O manual do médium chama-se Livro dos Médiuns. Manual. Que é do Kardec. Kardec, é a obra básica da doutrina espírita, né? Então fica aí a dica, né?
Se quer entender, começa por aí, né? Por aí. Aí é a base. Daí tem umas ramificações, mas tá tudo ali naquela base, Tá tudo tudo ali. firme ali. E é Se bom, o livro dos médiuns, ele é bom que ele é de pergunta e resposta. Isso. Tá aceito o desafio? Voltar aqui outras vezes para Vai. poder a gente continuar a bater esse papo aí, porque eu acredito que tem muita coisa ainda a ser esclarecida, se de forma, obviamente, meio que geral, né, para o pessoal aguçar aí a curiosidade e ler um pouco, né? Mediunidade tem muitos detalhes, né? Para mim é sempre, eu fico muito feliz de poder estar aqui. Participo, né, da equipe da Casa Espírita, né? Sim. E divulgar a doutrina espírita, né? Eu não tenho uma grande capacidade, mas dentro dos meus limites, né? Eu tento fazer. Divulgar é sempre um prazer poder divulgar, né? Nós vamos falar Uma aqui forma de ainda. caridade, né? De É. ajudar. Nós vamos falar muito aqui ainda sobre feiticeiro, se existe ou não, mal olhado, casa mal assombrada. Fica a dica aí também para ir para os próximos programas, a gente talvez explorar esses assuntos assim que é de conhecimento e de curiosidade das pessoas, mas a doutrina espírita consegue Sim. de uma forma bem tranquila explicar isso. Meu querido, muito obrigado Eu que pela agradeço. oportunidade. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado, seja bem-vindo. Venha quantas vezes quiser, né, Luiz? Isso. A Obrigado. gente espera que venha mesmo. Isso. Tá aberto aqui o convite. Sempre disponível. Isso Muito aí. obrigado pelos seus esclarecimentos. Mais uma vez, muito obrigado. E assim encerramos mais um episódio do nosso Despertar Podcast. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos, até o próximo Despertar Podcast.